Sejam bem-vindos a mais um processo de revisão que é nem 600 questões mais. Tema de hoje, tema de agora, sistema nervoso e falar especificamente sobre o sistema nervoso central. Para começar, o sistema nervoso ele é dividido em central e periférico, correto? O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo é subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Já o sistema nervoso periférico é formado por nervos e gânglios, nervos espinhais, nervos cranianos e os gânglios nervosos. Dentro dessa parte de sistema nervoso, a questão 477 diz: para que todos os órgãos do corpo humano funcionem com boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre 36 e 37 graus Celsius. Eu vou chamar a atenção para uma coisa que muita gente esquece. Quem é que controla a temperatura do corpo? É uma região do sistema nervoso chamada glândula do hipotálamo. Anotem isso. O hipotálamo é responsável pelo controle da temperatura, pelo controle da sede e também pela produção de alguns hormônios. Perfeito? Então, qual é a intenção do hipotálamo? Controlar a temperatura. E é exatamente isso que ele está comentando aqui. Para manter-se dentro dessa faixa, em dias de muito calor ou durante intenso exercício físico, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. Por exemplo, se nós estamos sentindo muito calor, nós transpiramos. Eliminamos calor na forma de transpiração. Perda de água, perda de calor, reequilibra a temperatura do corpo. Se nós estamos sentindo frio, automaticamente o nosso corpo se arrepia. Os pelos formam uma camada de ar seco para poder isolar termicamente o nosso corpo. Então, mecanismos são executados no corpo para direcionar esse controle de temperatura. Vamos seguir. Além disso, ele diz: pode-se citar como principal responsável pela manutenção da temperatura corporal humana o sistema. Quando a gente pensa nisso, na questão 477, eu digo assim: quem é que controla a temperatura do corpo? É o sistema nervoso. Que região específica do sistema nervoso faz esse controle? O hipotálamo. O hipotálamo, que está exatamente acima da hipófise. Quem faz? Olha a pergunta, ele pergunta quem é que executa o controle da temperatura. É o sistema digestório? Não. É o sistema imunológico? Não. O digestório tem a função de quebrar os alimentos, absorver os alimentos. Imune tem a questão de proteção, defesa. Nervoso, é o sistema nervoso que controla a temperatura, sim, pois promove a sudorese, certo? Permite a perda de calor por meio da evaporação da água na superfície do corpo. É um dos mecanismos de controle da temperatura? Sim. Agora, uma coisa que vocês precisam entender: o sistema nervoso não trabalha sozinho. Existe uma balança buscando o equilíbrio do nosso corpo entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. O corpo é controlado de forma rápida, de forma passageira, por impulsos nervosos vindos do sistema nervoso. Mas se eu quero um controle mais duradouro, eu vou associar a participação de hormônios, que são mediadores químicos do sistema endócrino. Logo, a nossa resposta correta para a questão 477 explica sobre sistema nervoso. Reprodutor, reprodutor controlar a temperatura não faz nenhum sentido, não tem associação nenhuma. Ô, Léo, e aqui embaixo, endócrino, pois fabrica anticorpos. Minha turma, o sistema endócrino é sistema hormonal. Os hormônios, o sistema endócrino fabrica anticorpos, turma? Não, né? Quem tem essa função de fabricar anticorpos é o sistema imunológico, tá? Por exemplo, os plasmócitos fabricam anticorpos. Linfócitos B fabricam anticorpos. Ô, Léo, só lembrando, o que são anticorpos? Anticorpos são proteínas de defesa, também chamadas de imunoglobulinas. Proteínas de defesa. Ah, entendi, são células? Não são células. São proteínas, são substâncias químicas de defesa. Logo, questão 477, alternativa correta, letra C.
Vamos para 478. Bom, essa questão envolve o seguinte: sistema nervoso periférico e autônomo. Simpático e parasimpático. Como é que é isso? Deixa eu entender. O sistema nervoso, ele pode ser central e periférico. O sistema nervoso periférico, ele vai controlar funções que são autônomas também. Aí tem o chamado SNA, Sistema Nervoso Autônomo. O sistema nervoso autônomo se subdivide em simpático e parasimpático. O simpático é regulado pela ação da adrenalina, estimulante. O parasimpático é regulado pela acetilcolina como sendo um moderador. Exemplo, quem acelera o coração, acelera a frequência respiratória, acelera a pressão arterial, é o sistema simpático, adrenalina e noradrenalina. Quem diminui esse organismo para equilibrar isso, parasimpático sob a ação da acetilcolina. Aí ele vai dizer essa questão 478. Diversos comportamentos e funções fisiológicas do nosso corpo são periódicos. Sendo assim, são classificados como ritmo biológico. Quem é o nosso ritmo biológico? Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial. Então, isso é um ritmo biológico. Aí ele diz, quando o ritmo biológico responde a um período aproximado de 24 horas, ele é denominado de ritmo circadiano. Então, qual foi a pressão arterial do indivíduo por 24 horas, a frequência cardíaca dele, a frequência respiratória, o conjunto dessas frequências diárias, chamado de ritmo circadiano. Esse ritmo diário é mantido pelas pistas ambientais de claro e escuro. Isso é interessante, determinada por comportamentos como ciclo de sono e vigília. Quando ele usa essa expressão sono e vigília, eu tenho dois hormônios que vão regular isso. Vão atuar dentro do sistema nervoso e dentro do sistema endócrino. Só para entender. O hormônio, eu tenho a melatonina, que nos faz sentir sono, produzida pela glândula pineal. Se eu chego aqui nessa sala de aula, apago todas as luzes e deixo só uma luzinha do data show aqui, o que vai acontecer? Vocês vão sentir sono. Porque o normal, fisiologicamente, dia, luz. O nosso olho captura essa luz e informa ao cérebro, é dia. Dia, manter acordado, fazer tudo o que tem para fazer. Noite, dormir, descansar. Só que com a evolução do ser humano, a intelectualização de uma série de processos, nós passamos a burlar esse mecanismo fisiológico. Por exemplo, se eu pego um dispositivo eletrônico, coloco uma tela aqui e a luz fica sendo emitida para os meus olhos à noite, eu vou informar ao meu cérebro que não escureceu o suficiente ainda para que eu possa dormir. Aí eu vou ficar só mais um pouquinho aqui na frente do celular ou do outro dispositivo eletrônico até o sono vir. E ele não vem. Porque a luz está informando ao meu cérebro que ainda não é plenamente noite, ele não produz a taxa suficiente de melatonina para me fazer sentir o sono e descansar de forma restauradora. Por isso que muita gente passa a ter distúrbios do sono, passa a ter insônias em função de sempre deixar uma televisão acesa no quarto, ligada, ou um dispositivo eletrônico, ficar muito tempo ali no celular mexendo. E quem é o outro hormônio? Porque eu sei que a melatonina me faz dormir. Mas quem é o oposto, antagônico da melatonina? O cortisol. Enquanto a melatonina é produzida em uma glândula lá dentro do sistema nervoso, o cortisol é produzido na glândula suprarrenal, na parte superficial, na chamada camada córtex da suprarrenal. Olha essa questão, Enem. É denominado de ritmo. Ele diz assim, o ciclo sono-vigília e o da alimentação. Aí vai. Uma pessoa em condições normais acorda às 8, vai dormir às 21, mantendo seu ciclo dentro de um ritmo dia e noite. Imagine que essa mesma pessoa tenha sido mantida numa sala totalmente escura por mais de 15 dias. Ao sair de lá, ela dormia às 18 horas e acordava às 3 horas da manhã. Além disso, dormia mais vezes durante o dia, por curtos períodos de tempo, e havia períodos de noção de contagem dos dias. Ela perdia essa noção, pois, quando saiu, ela achou que havia passado muito mais tempo no escuro.
que acontece? Isso aqui provoca um efeito no nosso organismo chamado jet lag, que é exatamente um distúrbio entre dia e noite, dormir e acordar. Você desregulou o equilíbrio entre a ação antagônica da melatonina e do cortisol. Tá? Em função das características observadas, conclui-se que essa pessoa, o que ela passou aí? Vamos pensar nessa questão. Número da questão, 479, 479. Na questão 478, corrigindo. Na questão 478, ele quer saber o porquê que essa pessoa ficou assim. Vem, apresentou aumento do seu período de sono contínuo e passou a dormir durante o dia, pois o seu ritmo biológico foi alterado apenas no período noturno. Gente, eu chego aqui e corto a palavra apenas. Ele desregulou o período diurno e o período noturno. Ele quebrou o equilíbrio do ritmo circadiano. Letra B. Apresentou pouca alteração do seu ritmo. Como apresentou pouca alteração? No próprio enunciado, ele diz que a pessoa passou a dormir horas de dia e ficar acordado à noite, acordar às 3 da manhã, dormir o dia quase todo. Então, eu vou cortar a letra A quando ele diz, aumento do seu período de sono contínuo e passou a dormir durante o dia, pois seu ritmo foi alterado apenas. Eu corto a palavra apenas na letra A. Na letra B, eu vou cortar a palavra pouca. Inviabilizou para a gente. Na letra C, ele diz, estava com seu ritmo já alterado antes. Não, ele dormia às 8, acordava às 8, dormia às 21 horas. Ele estava com seu ciclo equilibrado, regulado. Continuando aqui na nossa questão 478. Esse indivíduo que ficou muito tempo em um quarto escuro, teve seu ritmo biológico alterado, ok, devido à ausência de luz. Na ausência de luz, ele produziu muito cortisol ou muita melatonina? Na ausência de luz, ele produziu excesso de melatonina e pouco cortisol. Então, ausência de luz e de contato com o mundo externo, no qual a noção de tempo de um dia é modulada pela presença ou ausência do sol. Luz, ausência de luz, luz, ausência de luz. Então, a que mais enquadra é a alternativa letra D. Ele perdeu o ritmo circadiano porque ficou muito tempo no escuro e perdeu essa noção. Ele teve muita melatonina e pouco cortisol. Ô, Léo, e por que a letra E está falsa? Deveria não ter apresentado nenhuma mudança. É impossível você ficar 15 dias em um quarto escuro e não apresentar alteração hormonal ou alteração do sistema nervoso. Essas alterações acontecem de forma mais rápida, dependendo da quantidade da exposição à luz ou à ausência dessa luz. Então aqui eu cortaria nessa questão a palavra nenhuma nessa alternativa. Resultando então a questão 478, a letra D. Vamos seguir. Questão 479 agora. Falando sobre sistema sensorial. Questão interessante também. Ele diz assim: o sistema somatosensorial nos informa que ocorreu tanto na superfície do corpo quanto em seu interior. Se eu estou sentindo frio, calor, dor, qualquer alteração ele vai me informar, ele vai me manter informado. Aí diz, e processa muitas classes de diferentes estímulos. Que estímulos são? Tato, olfato, visão, audição, paladar. Todos esses órgãos dos sentidos fazem parte do chamado sistema somatosensorial. Aí ele diz, temperatura, toque, posição. Em uma experiência, após vendar os olhos do indivíduo, foram feitos toques com as duas pontas de um compasso em diversas partes do corpo, em diferentes distâncias, visando a identificação das regiões e distâncias onde eram sentidos um ou dois dos toques. Aí ele coloca lá. Nessa questão, ele diz assim, a quantidade de toques que foram sentidos e a distância entre as duas pontas do compasso que foram apresentadas na tabela. Ele colocou aqui a distância, centímetros, 6 centímetros de distância, 5, 3,5, 2,5, 1. Ele foi fazendo o que com a distância? Ele colocou a ponta de um compasso aqui
6 centímetros, depois ele botou com 5, ele foi encurtando as distâncias entre o lugar que ele tocava a ponta do compasso, depois ele tocava de novo. Tocou a ponta do compasso aqui, tocou aqui na frente 6 centímetros depois. Ele começou a diminuir, começou a aproximar o toque da ponta do compasso da área que tocou inicialmente. Então aqui a distância foi diminuindo. Mas ele colocou nas costas, na panturrilha, no antebraço, no polegar e no dedo indicador. E conseguiu perceber o número de toques percebidos aqui. Com 6 centímetros de distância, ele percebeu 2 toques. Quando chegou com 0,5, ele percebeu só um toque. Na panturrilha, com 6 centímetros, ele percebeu que tocou aqui, mas quando diminuiu uma área muito próxima, ele só percebia um toque. O segundo toque ele não sentia. O que vocês estão percebendo? Que quanto mais distante está uma área da outra e eu toco ali, eu consigo sentir. Mas quando estão muito próximas, o corpo interpreta como se fosse apenas um toque. E ele fez isso no antebraço, fez isso no polegar e no dedo indicador. Vocês conseguiram perceber que a mão, nós somos homo sapiens habilis. As mãos são importantes. Os dedos, e das mãos, 2 dedos têm extrema sensibilidade. Nosso polegar opositor e o nosso dedo indicador. Percebam que o polegar e o indicador, mesmo tendo uma distância de menos de meio centímetro, conseguiu sentir os 2 toques. Então, a região da mão, sendo polegar e dedo indicador, sentem os 2 toques, mesmo com 6 centímetros, ou com 5, ou com menos de 0,5 centímetros de distância de um para o outro. Interpretei a tabela. Questão de grau de dificuldade médio. Porque eu tenho que ter o conhecimento do sistema nervoso, do sistema somatosensorial, analisar a tabela e correlacionar um determinado conteúdo. Vamos ver qual é o comando ofertado para essa questão. Nessa questão, ele diz assim: as diferenças observadas entre as várias regiões do corpo refletem que a densidade dos receptores, densidade de receptores, questão 479. O que eu percebi? Nas mãos, nas costas, na panturrilha, a quantidade de receptores no tecido é a mesma ou ela muda? Eu falei para vocês que o dedo polegar e o indicador têm alta sensibilidade tátil e dolorosa no nosso organismo. Tudo bem? Aí eu vou dizer, a quantidade de receptores nas regiões do corpo não é a mesma em todos os pontos, existindo regiões com maior capacidade de discriminar e sensibilizar, como o indicador e o polegar. Qual foi, ou quais as 2 áreas em que eu percebi que, tocando a uma distância de 6 centímetros ou a meio centímetro, eu conseguia sentir perfeitamente os 2 toques, o indicador e o polegar? Opa, já apareceu de cara a letra A como resposta correta. Aí vai uma dica. Cuidado quando você pegar uma questão em que a letra A for logo de cara a alternativa correta. Não marque antes de ler as demais alternativas e afirmar o porquê que as outras estão falsas. Já sei que a resposta é a letra A, nessa questão 479. Só que eu preciso agora também entender o porquê que as outras são falsas. Letra B. Apresenta pequena diferenciação entre os diversos pontos, existindo regiões com menor capacidade de discriminação. Tem regiões que têm menor capacidade de capturar o estímulo? Tem. Mas apresenta pequena diferença? Não. Eu vi que a mão tem uma capacidade muito grande de capturar estímulos em comparação à panturrilha, por exemplo, as costas, de acordo com as habilidades que foram desenvolvidas aí ao longo do processo de evolução e seleção natural. Então, não pode ser pequena a diferenciação. A letra C também diz pequena, também corto. Se eu cortei pequena na letra B, eu corto pequena na letra C. E aí vem o quê? Vamos para a letra D. Pronto. A sensibilidade não é a mesma em todos os pontos. Isso é verdade. Verdade. Existindo regiões com maior capacidade de discriminação. Verdade também, até aqui é verdade. E sensibilidade, como a panturrilha e as costas. Está errado aqui. Até aqui estava certo. Esse trecho aqui tornou a alternativa falsa, matou a questão.
Porque as áreas mais sensíveis, com maior número de receptores sensoriais, são o indicador e o polegar. Está errado por causa disso. Se equivale? Não equivale. Cada região tem uma sensibilidade diferente. Se eu digo se equivale, eu estou dizendo que todas as regiões têm a mesma sensibilidade. Se eu já cortei a mesma lá em cima nas outras alternativas, óbvio, só me resta a alternativa correta, como sendo letra A na 479. Vamos fazer agora a questão 480. Vamos a ela. Uma questão falando sobre sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, estimulação e moderação. Os conhecimentos de fisiologia são aqueles básicos para compreender as alterações que ocorrem durante a atividade física, como frequência cardíaca, queima de calorias, perda de água e sais minerais na transpiração, né? E aqueles que ocorrem a longo prazo, como melhoria da condição cardiorrespiratória. Isso aqui eu vou fazer uma observação. Existem adaptações que são crônicas e são agudas do exercício. Um exemplo, faço um exercício agora, transpiro bastante. Isso é uma adaptação crônica ou aguda? Aguda. Essa adaptação aconteceu agora, nesse momento. Meu corpo reagiu transpirando para perder calor. Mas, eu começo a correr hoje e corro todos os dias um pouquinho. Daqui 6 meses eu vou estar com uma adaptação fisiológica que o meu sistema cardíaco, a minha pressão arterial, meu coração vai bater mais adequadamente. Isso aí é o quê? É uma adaptação crônica, uma adaptação fisiológica crônica ao exercício físico. São adaptações. Então eu tenho mecanismos adaptativos agudos, que são a curto prazo, e mecanismos crônicos, que são a médio e longo prazo, para o corpo se adaptar à prática do exercício físico. Ok? Aí ele diz, melhorando a condição cardiorrespiratória, aumento da massa muscular, da força e da flexibilidade e diminuição de tecido adiposo. Essas últimas que ele citou são adaptações crônicas dadas pelo exercício físico, médio e longo prazo. Vai aqui. A bioquímica abordará conteúdos que subsidiam a fisiologia. Vamos ver o que ele está pedindo. Alguns processos metabólicos de produção de energia, eliminação e reposição de nutrientes. Os conhecimentos básicos da biomecânica. O que é biomecânica? É a ciência que estuda os movimentos corporais humanos. Ok? Relacionadas à anatomia, contemplam principalmente as adequações dos hábitos posturais, como, por exemplo, levantar um peso e equilibrar um objeto. Isso é aprendido, isso é melhorado progressivamente. Capacidade de levantamento de peso e coordenação motora. Quanto mais eu repito o exercício, mais o meu cérebro aprende com aquilo e se adapta àquela condição. O que ele pede? Em um exercício físico, são exemplos da abordagem fisiológica, bioquímica, biomecânica, respectivamente. Bioquímica está relacionada ao funcionamento, reações químicas. Biomecânica, a questão do movimento. Na questão 480, vamos agora para as alternativas. Ele quer o que pode representar uma condição bioquímica primeiro e biomecânica. Exemplo, força muscular é biomecânica. Flexibilidade é uma alteração biomecânica. Tranquilo? Capacidade da célula usar a mitocôndria para fabricar ATP. Bioquímica. Entenderam a diferença do que é uma condição bioquímica e biomecânica? Vamos ver de novo. Amplitude de movimentos. Biomecânica. Flexibilidade do movimento. Biomecânica. Capacidade de produzir ATP, diminuir fadiga do músculo e produção de ácido lático. Bioquímica. Então ele quer uma condição que seja fisiológica primeiro e depois biomecânica. Vamos ver qual alternativa que nos traz isso. Quebra de glicose é uma condição bioquímica? Sim. Para a produção de energia. Aumento da frequência cardíaca e pressão arterial e tamanho das passadas durante uma corrida
Tudo isso aqui é condição biomecânica? Não. Frequência cardíaca, ela é uma condição fisiológica. É uma condição fisiológica, ok? Então, eu preciso aí adequar, respectivamente. Ele só pediu função bioquímica e biomecânica. Fisiológica, lá no final, né? Ele pede primeiro... Ok. Não tinha visto isso aqui. Primeiro fisiológica, ele pede primeiro a condição fisiológica, depois a bioquímica, depois a biomecânica. Quebra de glicose é fisiológica? Não, é bioquímica, tá fora. Aí vai. Quebra da glicose é fisiológica? Não, é bioquímica. Letra B tá fora. Também do mesmo sentido de raciocínio. Letra C. Tamanho da passada é uma condição biomecânica, não é fisiológica. Letra C tá fora. Ele quer respectivamente. O aumento da frequência cardíaca é uma condição fisiológica. Da pressão arterial também. Quebra de glicose é uma condição bioquímica para a produção de energia no nosso ciclo de Krebs. Tamanho da passada é uma condição biomecânica. Então, a letra D é a resposta que traz a alternativa desejada. Por quê? Eu tenho aqui, vou grifar junto com vocês. Aumento da frequência cardíaca, pressão arterial, tá certo? Até aqui é uma condição fisiológica. Quando ele fala quebra da glicose para a produção de ATP no ciclo de Krebs, isso aqui tudo é uma condição bioquímica, respectivamente. E tamanho da passada é uma condição biomecânica. Ou seja, essa questão envolve, respectivamente, as três condições que são solicitadas pela questão. Essa alternativa nos completa. Aumento da frequência cardíaca é fisiológica. Tamanho da passada já não é bioquímica, já inverteu. O grande lance aqui era entender o que é uma condição fisiológica, o que é uma condição bioquímica e o que é uma condição biomecânica. E o respectivamente, não pode esquecer. Perfeito? Resposta realmente alternativa, letra D, na questão 480. Questão interessante essa. Boa. Vamos agora à questão 481. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo do sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo de um dos seus processos funcionais. O que acontece? Se eu bebo pouca água, o meu corpo entende que precisa economizar água. O que vai acontecer? Eu vou aumentar a quantidade do hormônio ADH, que é o chamado hormônio antidiurético. Então, se eu bebo pouca água, o corpo eleva a quantidade do hormônio ADH, dá uma segurada na urina. Você vai urinar pouco ou quase nada. Se eu bebo muita água, eu vou inibir o hormônio ADH e vou fazer muita urina. Esse hormônio ADH, aumentando e diminuindo, ele acaba controlando a pressão arterial. Por esse motivo, o ADH também é chamado de vasopressina, hormônio controlador da pressão arterial. Nesse caso, ele diz assim: nessa situação, o sistema excretor dos animais, o que o sistema excretor tem a ver com o processo da pressão arterial? Pô, dos animais? Sim. Por que eu estou contextualizando? Gente, animais mamíferos, tá? Alguns podem dar risada com relação a isso aqui. Eram estudantes perdidos. Eu tenho que entender que o sistema excretor de animais mamíferos, porque se comporta de forma diferente dos demais seres. Tranquilo? Beleza. O que vai acontecer aqui nessa questão? Eu vou dizer, o sistema excretor aumentou a filtração? Não, porque se aumentasse a filtração, eliminaria mais urina. Qual é o sentido? Esses estudantes precisam fazer o quê? Economia de água. Se eles vão ter economia de água, o comando é esse, economia de água.
Eles vão aumentar a filtração? Não, não é aumentar, tem que diminuir essa filtração para eliminar quase nada de urina. Produzir maior volume de urina não é maior, é menor. Eles estão desidratados, eles estão com sede, não pode eliminar mais urina porque senão piora. Produzir urina com menos ureia. Ele produziu urina com menos ureia? Na verdade, quando ele fala assim, vai produzir menos urina, não é com menos ureia. Essa quantidade aqui ela vai ser equilibrada. Não é menos ureia, é menos urina. Produzir urina com maior concentração de sais, ou seja, eu vou eliminar pouca urina concentrada. Porque se eu elimino muita urina, eu faço o que? Eu vou diluir. Se eu bebo muita água e urino muito, eu vou diluir essa urina. Mas quando eu bebo pouca água e faço xixi, eu vou perceber que a urina está amarela escuro. Um amarelo escuro, um amarelo ouro. Porque eu vou produzir urina com maior concentração de sais. Sais o quê? Nitrogenados aqui do processo. Como, por exemplo, a ureia. Tá? Então, a urina não vai ter menos ureia, ela vai ter que ter mais, ela vai concentrar e não diluir. Reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos. Gente, a função de não urinar e economizar água não vai interferir nessa questão de absorção de glicose e de aminoácidos. Eu estou falando do mecanismo de controle hídrico. Automaticamente, mais uma questão aqui com a alternativa correta, letra D. Vamos a mais uma. Dessa parte de fisiologia. Sistema nervoso, controlando as estruturas. Questão 482. Sistema sensorial. Entre os anos de 1028 e 1038, Ausen, em 953 depois de Cristo, escreveu sua principal obra, o livro da Óptica, que se baseia em experimentos que explicavam o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica. Por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Presta atenção. O olho humano, como é que é o olho humano? Ele parece uma máquina fotográfica antiga. Ele converte uma imagem e lá no fundo do olho, lá na estrutura da retina, ele forma uma imagem menor e invertida. Quem vai desinverter essa imagem é o sistema nervoso. Quem vai fazer com que nós não enxerguemos tudo de cabeça para baixo é o nosso cérebro. Mas a imagem se forma lá no fundo do olho em tamanho menor e invertida. Quem vai proporcionalizar o tamanho dessa imagem e, além de proporcionalizar o tamanho dela, fazer com que ela seja, né, na forma normal, é o sistema nervoso. Mas vamos acompanhar essa imagem, que é de um livro que falava lá sobre os princípios físicos da visão. Ele diz aqui o anteparo. O que essa questão 482 está trazendo? Essa caixa escura, ele observava lá um pequeno furinho, um pequeno orifício, que representaria, por exemplo, a estrutura do nosso olho, a luz entrando na parte anterior e formando uma imagem projetada lá no fundo, na retina, que é a parte posterior do nosso olho. Nesse caso, ele mostra assim como uma projeção de uma máquina fotográfica, alguma coisa análoga a isso. O que ele diz nessa questão da 482? Se fizermos uma analogia, gente, ele está falando de visão, ele está falando da formação de imagens, óptica. A óptica tem a ver com o quê? Tem a ver com que parte, com que estrutura. Ele diz, se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido onde a imagem se projeta, ele vai ser exatamente o que? O fundo do olho. O que é o fundo do olho? A região onde se formam as imagens na retina. Então ele diz que a tela onde a imagem foi projetada, o tecido onde a imagem se projetou, equivale à nossa retina. Ok? A nossa íris, ela vai fazer movimentos de abertura e fechamento para controlar a entrada de luz no olho. A pupila vai se dilatar a partir disso.
A córnea é a camada superficial que reveste a estrutura do globo ocular. E o cristalino é uma lente que vai ajustar e focalizar a imagem, vai dar o foco da visão. Então, o nosso olho, sim, é comparado a uma antiga máquina fotográfica, daquelas com filme analógico, que formava uma imagem invertida, menor, e que precisava de um espaço, uma câmara escura para fazer esse procedimento. Ele faz uma analogia, uma comparação à estrutura da retina. Eu vou trazer uma informação para finalizar esse entendimento. A nossa retina tem dois grupamentos de células, os cones e os bastonetes. É muito interessante vocês entenderem assim que cones são células especializadas em capturar a visão colorida. A diferença entre o azul, vermelho, amarelo, laranja, verde, a visão colorida é dada por células denominadas de cones. A resolução e o contraste entre o claro e o escuro, entre o preto e o branco, é dada pelos bastonetes. Lembrem-se de pessoas que têm aquele problema de disfunção na visão, que é uma alteração genética determinada por um gene recessivo, que é o daltonismo. Vão apresentar distúrbio na captação das cores a partir de disfunções que acontecem nas células chamadas cones. Então, o cone é uma célula especializada na captura da visão colorida. É fácil. C de cone, C de visão colorida. Vamos resolver só mais uma para encerrar essa parte de fisiologia do sistema nervoso, questão 483. Vamos a ela. A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho. Essa questão completa a de cima, é o mesmo assunto. Onde ocorre um processo de formação da imagem. Nesse tecido, encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones. Olha, acabamos de falar sobre isso. Esses cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de ondas da luz visível em sinais elétricos. Frequência de onda luminosa é medida em nanômetros. E essa frequência de ondas luminosas, cada frequência é uma cor diferente. Como, por exemplo, um prisma, em que você decompõe a luz, ou uma nuvem que um raio de sol entra de um lado e forma um arco-íris do outro. A decomposição, cada cor tem um comprimento de ondas e uma velocidade diferente. Nesse caso, ele diz que isso é convertido em sinais elétricos e transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Olha a informação que ele vai pedir dessa questão 483. Em relação à visão, a degeneração desse tipo de célula, o que acontece? O cone, se esse cone degenera, eu vou perder a visão colorida e vou perder o contraste entre as cores. Então ele quer saber, degenera, vai comprometer o quê se uma célula dessa chamada cone degenerar? Vai comprometer a capacidade de visão em cores. Resposta logo direta, letra A. Vai impedir a projeção dos raios luminosos na retina? Não, os raios vão continuar entrando, só não serão capturados na mesma proporção e na mesma frequência. Então já chegamos de cara e achamos a letra A, mas vamos interpretar as demais. Vai provocar a formação de imagens invertidas. A imagem já é invertida sem problema nenhum. Se você não tiver nenhuma alteração da visão, a imagem que se forma já é invertida. Normal, não cabe. Causar dificuldade de visualização de objetos próximos. Isso aí quem determina é a posição da retina e do cristalino. Aí você pode ter uma miopia, um astigmatismo, que a imagem pode se formar antes ou depois da retina, comprometendo assim o foco do processo visual. Encerrando, acarretar na perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila. Quem altera o diâmetro da pupila é a íris, são os músculos. Não é a ver com os cones e bastonetes, não é a ver com os cones na retina. Então, resposta da questão 483, fechamos, letra A.